172. Regressor Instruction. Capítulo 913. Cera, 13. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Adeus, disse. Obrigado por me receber assim, disse General. Somos todos irmãos sob a deusa Benigua. Você pode visitar quando quiser. Eu sempre estarei esperando por você, disse a ele. Depois de resolver algumas coisas, era hora de mandá-lo embora. Eu não tinha certeza se ele tinha caído na minha armadilha, mas era muito provável que ele gostasse de mim. Não consegui verificar o motivo, mas uma conversa sincera com o filho de Benigua no ar era uma experiência impossível de comprar. No mínimo, ele não ia ser hostil comigo. Como eu tinha mostrado o meu lado legal, ele provavelmente acharia que eu era útil, o que era ainda melhor. Eu estava preocupado de talvez ter mostrado meu lado amigável demais de repente, mas é natural porque Jean e eu éramos ligados pela religião. Sim, religião. Não havia nada mais eficaz do que a religião quando se tratava de conectar estranhos uns com os outros. Não nascemos no mesmo lugar, e também não crescemos no mesmo lugar. No entanto, éramos irmãos servindo a mesma deusa. Se não se importar que eu pergunte, para onde pretende ir agora? Perguntei. Preciso relatar o que aconteceu aqui, respondeu o general. Você está falando da sua missão. Ah, pensando bem. Eu disse. Isso mesmo. Embora eu não conseguisse o que queria. Jean disse. Desculpa não ter ajudado, disse a ele. Eu entendo completamente sua posição, então você não precisa se preocupar tanto. Na verdade, me sinto mal porque sinto que te coloquei numa situação difícil. Jean disse. De jeito nenhum. Gostei do nosso tempo juntos. Não há nada mais prazeroso do que falar sobre religião e a deusa Benigua. Você usa seus poderes para o continente e para a ordem de Benigua, e eu gostei do tempo com você. Falei sério quando disse que você pode me visitar a qualquer hora, disse. Talvez fosse só eu, mas vi Jean sorrindo levemente. Sim, ele estava sorrindo. Considere um lugar onde você pode descansar confortavelmente, acrescentei. Obrigado, Padre Leikleon, disse General 1. Parei. Sim. Espero que nos vejamos de novo, disse a ele. Provavelmente nos veríamos em breve, e até lá falaríamos profundamente sobre religião tomando vinho. Eu visitaria, pois tinha a sensação de que logo teria que visitar o Vaticano. Eu não fazia ideia do que exatamente estava acontecendo, mas definitivamente havia algo acontecendo dentro do Vaticano. O padre Bazel não disse nada porque não queria me sobrecarregar, mas o fato de os templários estarem se envolvendo significava uma grande mudança. Os templários eram uma organização independente, mas ainda faziam parte da ordem de Benigua, então eu esperava que houvesse uma discussão em breve. O milagre era poder e autoridade. Os milagres concedidos aos templários valiam a pena ser usados. Não era o que eles queriam, mas eu tinha certeza que os templários estavam sob muita tensão na ordem naquele momento. Tenho certeza de que o padre Bazel está com dor de cabeça por causa disso. Afinal, ele está nos estágios finais da vida, mas de repente precisa lidar com algo assim. Suspirei. Ele não parece uma pessoa muito legal, disse Rafael. O quê? Perguntei. Aquele homem. Tem algo estranho nele, Jung. Não sei dizer exatamente o que é. Mas é estranho, não acha? Ele tem as mesmas asas daqueles monstros capazes de empunhar poder sagrado. Seu poder sagrado parece igual ao poder sagrado vindo daquele monstro também, e há algo sombrio em sua expressão. Rafael respondeu. Sim, eu sinto mesmo, mas você não precisa reagir tão sério. Agradeço que você se preocupe comigo, mas também sou seguidor da ordem de Benigua, Sr. Rafael, lembrei-o. Dê desculpa, disse Rafael. Está tudo bem. Eu sei com o que você está preocupado e que precisa manter todas as situações em mente, Sr. Rafael, eu disse. Sim, e era isso que eu quis dizer. Só estou dizendo que não devemos baixar a guarda, mas conquistamos muito hoje. Conseguimos procurar novas amostras. E acho que fizemos algum progresso em nossa pesquisa. Marian parece ter conseguido uma pista, atualizou Rafael. É mesmo? Perguntei. Sim. Acho que estamos chegando mais perto da masmorra, respondeu Rafael. Está no porão do Vaticano. Tenho a sensação de que isso não será uma simples invasão de masmorra. Comentou Rafael. Tudo bem, mas estou cansado, então vá embora. Eu tenho sido meio incômodo, né? Descanse, Jung, disse Rafael. Pelo menos ele é perspicaz.
Sinceramente, eu estava meio cansado. Eu tinha muito o que fazer e muito para pensar. Normalmente, eu conversaria com ele, mas também precisava de um tempo para descansar. Isso não é verdade, Sr. Rafael. No entanto, há muitas coisas que preciso pensar. Também tenho esse problema com Sericheiro, disse a ele. Ah, certo, disse Rafael. Além disso, a ordem está em uma situação ruim agora. Estou pensando em visitar a ordem em breve, disse. Você vai liderar o culto de oração? Perguntou Rafael. Eu não, na verdade, não é má ideia, respondi. Sim, eu deveria tentar isso. Não, eu tenho que fazer isso. Imagem. Eu vim evitando me envolver com o Vaticano, pois me envolver profundamente com eles definitivamente seria exaustivo. Estritamente falando, eu também era um estranho. Claro, nenhum dos seguidores me tratou como tal, já que eu era o filho de Benigoa, mas eu tinha muitas responsabilidades que não conseguia focar na ordem. Foi uma das razões pelas quais não pude revelar o motivo pelo qual queria dar mais poder ao Padre Basel. O Padre Basel queria que eu me envolvesse mais profundamente com a ordem, mas fazer isso certamente atrairia muita atenção. Virei-me para Rafael e vi seus olhos brilhantes. Eu tinha a sensação de que as coisas ficariam mais complicadas se eu contasse para ele o que estava acontecendo. Quantas vezes você já esteve lá? Perguntei. Dezenas de milhares de seguidores aguardavam o serviço de oração, que pode ser considerado o maior evento do país sagrado democrático. Também seria transmitido ao vivo por todo o continente. Era por isso que havia tantas coisas que precisávamos nos preparar e nos preocupar. Das roupas à cerimônia, foi um evento que deixou todos tensos, incluindo o Padre Basel, Oscar, as três principais guildas de Lindau e os vendedores envolvidos no evento. Não havia como fazermos algo assim regularmente. Já fui a todos os cultos de oração até agora, Jung. É graças ao Vaticano ser atencioso, mas ainda assim foi difícil, disse Rafael. Eu também lembro. Você sempre senta na frente também. Você pode me avisar antes a que horas acontecerá? Não importa se você não me contar, mas como há muitas coisas acontecendo hoje em dia, acho melhor eu ajustar minha agenda para acomodar isso, perguntou Rafael. Kim Il-sung provavelmente vai vir também. Na verdade, posso garantir que ele não vai saber. Não tenho certeza. Gostaria de fazer isso o mais rápido possível. Também preciso ouvir da ordem sobre a posição dele sobre o incidente atual. Também existe a chance de os templários estarem envolvidos. Estou envergonhada porque parece que tenho negligenciado demais o serviço de oração. Mas tenho certeza de que o Vaticano vai acolher, expliquei. Ah, é por causa do incidente recente? Perguntou Rafael. Isso mesmo, respondi. Sim. Você é o motivo de eu fazer esse culto de oração irritante por sua causa. Na verdade, não foi por causa do Rafael. Queria me envolver mais profundamente com o Vaticano. Além disso, a masmorra ficava no porão deles, então eles inevitavelmente estavam conectados a ela de alguma forma. As coisas seriam mais fáceis se o Padre Basel tivesse poder absoluto na ordem, mas se estivessem no meio de uma guerra política, eu teria que oferecer minha ajuda. Também precisava me aproximar do general mais importante. Precisava mover o palco para o Vaticano para que o grupo do Rafael descobrisse o santuário aconchegante do Santo Toupeira. Vou entrar, Sr. Rafael, disse. Desculpa por ter continuado me agarrando a você. Também. Estou muito feliz, disse Rafael. Que tal a gente rezar juntos quando tivermos a chance? Eu sugeri. Ah, realmente? Podemos? Perguntou Rafael. Espera, eu não achei que ele realmente concordaria. Eu não estava dizendo que ele não era digno de orar comigo. Só me senti desconfortável orando com alguém. Com isso, sorri baixinho e respondi de forma vaga. Eu estou indo. Droga, eu realmente deveria entrar. Suspirei e entrei na tenda. Vi serafins e querubins sentados em um canto. Ah, pai. Acenei levemente com a mão, e os meninos saíram da sala. Será que Ansura os trouxe aqui? Tinha certeza de que a instruía dar um lugar para eles descansarem. Os traidores fofos saíram da barraca ansiosos, como se fossem filhotes molhados pela chuva. Ah, Sera, eu disse. Sim. Sera respondeu. Vá para sua mãe, instruí. Mas. Vá até ela, repeti. Sim, senhor, disse Sera. Acho que ela está realmente se sentindo perdida agora. Agora que penso bem. Fico imaginando por quanto tempo ela vai esconder isso.
Jungayan ficou quieta porque tinha medo de que eu percebesse que ela não podia usar sua magia por algum motivo. Pensei em encontrá-la ou criar uma situação onde a verdade inevitavelmente fosse revelada. Ainda tinha um pouco de tempo, então decidi mandar uma mensagem para ela. Aya, onde você está? Atualmente estou descansando com o Sora. Está acontecendo algo? Opa, talvez eu precise visitar a capital. Você ainda não está se sentindo bem? Sim. Desculpa. Mas por que você está indo para a capital? Estou pensando em fazer um culto de oração. O quê? Sério? Sim, quero ir com você. Você não deveria descansar. Eu ainda quero ir com você. Não consegui entender a reação dela só pela mensagem. E parece que o Opa vai fazer um culto de oração no Vaticano. Realmente? É, sim. E é por isso que ele está indo para a capital. Você disse a ele que não estava se sentindo bem, certo? Eu ainda preciso ir ao culto de oração. Vê, você sabe a roupa que ele usa toda vez que reza? Eu vou conseguir ver dessa vez. Vou gravar. Vê, você vai fazer isso, Sora? Eu deveria poder sentar na primeira fila dessa vez também, certo? E última vez. Eu sentei na segunda fila. É porque era um culto de oração por convite, e os líderes de cada ordem precisavam sentar-se na linha de frente. Tenho certeza de que desta vez você vai conseguir sentar na primeira fila. Vou fazer o pedido com antecedência. Hein? Sera, você está aqui. Senhorita Jungayan, a Sera está aqui. Você disse que ia elogiá-lo, né? Ele cumpriu sua missão bem. Nossa, Sera. Eu sei que você não terminou, mas ouvi quanto você foi corajoso. Ah, mas você não deveria fazer nada perigoso assim de novo, entendeu? Pelo menos faça isso quando sua mãe ou eu estivermos lá, tá bom, tia? Senhorita Jungayan, você também deveria dizer algo. Ah, certo. Por algum motivo, fiquei envergonhado com o jeito estranho que Jungayan estava agindo naquele momento. Enquanto isso, Sera olhava para Jungayan com olhos deslumbrantes. De repente, meu espelho de mão vibrou. Olhei para ele e fiquei surpreso. Hoje, tenho boas notícias para todos. Ah, veja, vou participar do culto de oração que o cardeal honorário vai organizar em breve. A data exata ainda não foi decidida, mas estou escrevendo este post porque queria compartilhar a notícia com todos. Número honorário cardinal número Lissuorbe Rio número Ordero Venigo a Praia Service número BAP Verione número Seiyozon. Eu sabia. Meu espelho de mão não parava de vibrar. Droga, por que você postou isso? Eu reclamei. Esse cara é louco. Regressor Instruction capítulo 914. Sera, 14. Faz tempo, Padre Basel, cumprimentei. Oh, Padre Lake Yong. O Padre Basel respondeu. Parecia que fazia tempo que não nos víamos. O rosto dele revelava muitas emoções diferentes, incluindo alegria e um respeito profundo por mim, o que foi uma mudança enorme em relação à última vez que nos vimos. Ele tentava aceitar meu desejo de continuar humana, mas parecia que ainda não conseguia manter o respeito por mim. Eu entendi a reação dele. Eu era o deus do sacrifício e do avivamento, afinal. Eu era o mais próximo de Benigoa, e também já tinha ido para o além. Por que esse velho parece tão abatido? Ele parecia ter envelhecido muito, e não era só eu. Tinha certeza de que todos também tinham notado isso. Presumi que era porque ele estava estressado com muitas coisas, e não pude deixar de me sentir triste pelo fato de que nem ele conseguiu escapar da passagem implacável do tempo. Será que Deokegu também vai envelhecer? O processo de envelhecimento desaceleraria se o atributo de magia fosse alto, e se alguém estivesse em certo nível, não envelheceria mais. Kim Sung, Rafael, Jungayan, Shaiha, Leiji e eu não envelheceríamos, mas não era igual para os outros, especialmente para Park Deokegu. Eu nunca tinha realmente pensado nisso até ver o poder sagrado do Padre Basel diminuindo com o passar dos anos. Ele era um homem tão enérgico. Ainda me lembro dele se enfurecer gritando enquanto balançava sua massa. Agora, nem sei se ele ainda consegue carregar uma massa. Desculpe por não ter podido visitá-lo, Padre Basel, disse. Eu entendo pelo que você está passando, Padre Lake Yong. Estou um pouco triste, mas você está usando seus poderes para a deusa Benigoa da forma mais solitária e difícil possível. Além disso, o que você tem feito deveria ser trabalho da ordem. Na verdade, me sinto muito mal porque parece que colocamos esse peso em você, disse o Padre Basel. Se não fosse pela ordem, agradeço suas palavras, Padre Lake Yong.
O padre Basel me interrompeu. Isso não é verdade, padre Basel. Como eu poderia ignorar as coisas que estão acontecendo dentro da ordem? As orações e crenças dos seguidores são parte da razão pela qual o continente está em seu estado atual, mas sua maravilhosa liderança também contribuiu muito para isso, elogiei. Ah! Padre Basel riu. Ele ainda era fraco a elogios. A propósito, sobre o serviço de oração. Disse o padre Basel. Desculpa, pedi desculpas. Você não precisa se desculpar por isso, padre Lei Kyong. Todo devoto em todo o continente também estava esperando por isso. Então tudo bem. Fiquei realmente surpreso com sua decisão. Se você tivesse me avisado com antecedência, eu teria garantido que não houvesse problemas com os preparativos. Disse o padre Basel. Desculpe por avisar vocês assim, disse. Droga. Eu sabia que isso ia acontecer. Como isso faria parecer? Se o poder do vovô Basel estivesse enfraquecendo na ordem, ele estaria mais preocupado com esse incidente. Foi mais um evento pequeno do que um incidente, mas pessoas comuns eram muito sensíveis a situações assim. O serviço de oração foi anunciado por meio do relato pessoal de Rafael, e não por canais oficiais. As pessoas não achariam isso suspeito. A resposta é bem óbvia. Era muito provável que houvesse rumores sobre como o padre Basel e eu estávamos nos separando e sobre eu não apoiar mais o padre Basel. Eu tinha certeza de que havia outros boatos ruins também. Esse pequeno evento teve o pior timing de todos, já que aqueles caras com asas tinham acabado de começar a se mostrar. Era uma das razões pelas quais tentávamos convencer o público de que o padre Basel e eu ainda estávamos juntos. Eu precisava avisar os seguidores do Vaticano que ainda apoiava o padre Basel, pois pequenos movimentos como esses seriam muito úteis em situações delicadas como essa. Imagem. O padre Basel e eu conversamos sobre muitos assuntos inúteis, e comecei a notar rostos familiares por perto. A maioria deles pertencia à mesma facção que o padre Basel, como a irmã Jane e a irmã Helena. Claro, notei outras pessoas também. Eles se reuniram e começaram a colocar a conversa em dia antes do serviço de oração abrupto e em grande escala. Era para ser um culto de oração, mas os membros-chave do Vaticano estavam todos aqui, então era como se estivéssemos em uma festa. O clima não é tão amigável, porém. Era diferente, mas eu sentia que estava em um evento social com nobres. Eles estavam em seus próprios grupos e cochichavam um com o outro, desconfiados uns dos outros. Eu nunca tinha realmente notado isso até agora, pois nunca tinha procurado por isso. Alguns me olhavam ansiosos, enquanto outros lançavam olhares cautelosos para o padre Basel. O que chamou minha atenção foi um cardeal vindo em nossa direção. Padre Lei Kyong, cumprimentou Yuan. Padre Yuan, respondi de volta. Você também esteve aqui, padre Basel, disse Yuan. Bem-vindo, padre Yuan, cumprimentou o padre Basel. Obrigado por me receber, padre Basel. Padre Lei Kyong. Estou ansioso pelo culto de oração de hoje, disse Yuan. Não será diferente do culto de oração habitual, disse Yuan. Mas você está liderando dessa vez. Tenho certeza de que você acha que é o mesmo velho serviço de oração, mas os seguidores do continente definitivamente não pensam assim. Quero que saiba que tenho grandes expectativas, disse Yuan. Não sei se minhas orações serão suficientes. Comentei. O próprio filho da deusa Benigua está liderando a oração, então, quase esqueci. Gostaria de te apresentar alguém. Yuan disse. Hã? Venha, disse Yuan. Ok, uma figura desconhecida apareceu atrás do padre Yuan. Esse desgraçado. Você pode chamá-la de Simon, me informou Yuan. Ele é um templário. Eu apontei. Você o conhece? Yuan perguntou. É a primeira vez que vejo o Sr. Simon. Mas conheci outro templário. Simplesmente presumi que ele é um templário porque exala uma energia semelhante à do templário que conheci, respondi. Eu não esperaria menos de você. Disse Yuan, rindo. Imagem. Mas tem algo que quero discutir com ele. Fiquei curioso para saber como eram os outros templários. A expressão de Simon parecia perpetuamente fria. Ele tinha cabelo preto curto e sua altura era semelhante à de Kim Sung. O que mais chamou atenção foram seus olhos roxos, que me deram a sensação de que ele seria mais racional do que emocional, especialmente quando comparado ao general se for para algo. Senti que ele era parecido com a gente. Por nós, quis dizer pessoas como Lei Ji, Jin Cheong e eu. Obviamente, eu não podia dizer nada com certeza, e essa foi só minha primeira impressão dele.
Talvez eu tenha pensado assim porque a inteligência dele era bem alta. Também notei o título dele, que era monge calculista. Claro, não senti nenhuma hostilidade dele. Presumi que o objetivo dele era causar uma boa impressão em mim. Então não faria mal eu causar uma boa impressão nele também. Peço desculpas. Eu estava no meio de uma conversa importante com o padre Basel. Posso te visitar depois? Perguntei. Yuan estava sendo muito óbvio, então eu queria evitar falar com ele. Yuan franziu a testa. Ele tentava não demonstrar, mas eu percebia que estava agitado. Sei que a deusa Benigua concedeu novas bênçãos a algumas pessoas, mencionei. É verdade, Padre Lei Yong. Assim como Gen, Simon também foi agraciado. Asas da deusa Benigua. Yuan respondeu. Gostaria de discutir isso depois, mas... Fiquei parado e olhei para o Padre Basel. Faz tempo que não conheço o Padre Basel, então gostaria de passar mais tempo com ele. Desculpe, Padre Lei Yong. Parece que... Interrompi sua conversa. Yuan pediu desculpas. Está tudo bem. Ninguém ousaria culpá-lo por nada, já que você tem uma posição tão alta dentro da ordem. Simplesmente tenho coisas sobre o culto de oração que preciso discutir com ele. De qualquer forma, espero que entenda, disse. Minhas palavras soaram rudes, mas Yuan parecia bem feliz quando dei um tapinha no ombro esquerdo dele da forma mais calorosa possível. Como esperado, ele parecia feliz. Ele assentiu e expressou o máximo de respeito possível antes de recuar. Enquanto isso, Simon e eu trocamos olhares, então sorri para ele. Padre Basel parecia mais envergonhado do que grato. Padre Basel, eu disse. Padre Lei Yong. Espero que lembre que sempre estou do seu lado, disse a ele. Quando sinalizei que deveríamos começar a andar, o Padre Basel começou a se afastar. Tive que trocar de roupa, então tivemos que começar a nos mover. Ouvi dizer que a situação dentro da ordem mudou, disse. Isso mesmo. A deusa Benigua concedeu bênçãos aos templários. É uma grande bênção para a ordem, disse o Padre Basel. Parece que os templários estarão mais envolvidos com o Vaticano e tenho certeza de que alguns seguidores também querem isso. Os templários. Decidir apoiar o Padre Yuan? Perguntei. Eles estão até falando sobre o próximo Papa, respondeu o Padre Basel. Padre Lei Yong. Parece que a deusa Benigua não tem mais utilidade para mim, acrescentou o Padre Basel. Os templários realmente receberam a bênção da deusa Benigua, mas o fato de não estarem te apoiando não significa que a deusa Benigua não esteja mais vigiando por você. Ela sempre ama e apoia todos os seus seguidores. Tenho certeza de que ela está sempre cuidando de você também, respondi. Por que você já está desistindo, cara? Ainda temos muitas coisas a fazer. Não estou dizendo isso só para te animar, Padre Basel, respondi. Decidi observar sua reação por enquanto, pois havia padres próximos em trajes formais. Bem, talvez a presença deles não importasse muito, pois pareciam estar do mesmo lado do Padre Basel. Claro, eu não me importava mesmo se espalhassem boatos. Na verdade, eu queria que eles fizessem isso. Fiquei apenas triste por não poder ver o rosto do Padre Basel porque ele estava me esperando atrás da cortina branca. Talvez. Fiquei parada. Talvez os templários tenham roubado seus poderes, o que significa que a bênção deles não foi realmente concedida a eles, murmurei. Colisão. Desculpa, alguém disse. No entanto, a voz não pertencia ao Padre Basel. Era a voz de um seguidor que acidentalmente deixou cair um prato de vidro contendo meus acessórios. Desculpe, Padre Lei Yong. Que o que eu deveria, parece que meu comentário foi realmente chocante. O seguidor varreu o olhar freneticamente pelo chão, procurando os acessórios misturados com fragmentos de vidro, mas o que chamou minha atenção foi a expressão confusa. Provavelmente sentiram que tinham ouvido algo que não deveriam ouvir. Fiquei com pena deles quando vi suas mãos trêmulas. Eu tinha certeza de que eles não estavam agindo assim porque tinham deixado meus acessórios cair sem querer. Está tudo bem. Acho melhor eu sair por aí com um visual mais simples hoje, disse a eles. Não havia necessidade de parecer elegante toda vez. Me livrei dos acessórios inúteis e me vi usando apenas uma roupa branca de padre. Eu ainda tinha uma ancestralidade, que era um colar solitário. O tecido era tecido de forma meticulosa, o que o fazia parecer impecável e sagrado, então senti que era suficiente para mim. Além disso, eu tinha certeza de que todos estariam mais focados nas minhas asas do que na minha roupa,
então minha roupa não faria muita diferença. Na verdade, eu estava convencida de que parecia ainda mais santa com essa roupa simples e humilde. Também achei que foi uma ótima decisão, considerando a situação atual. Depois de trocar de roupa para o serviço de oração, abri a cortina e vi o rosto distorcido do padre Basel. Seu rosto estava tão distorcido que parecia um demônio. Ele está bravo. Isso é verdade. Padre Lequion? Perguntou o padre Basel. Parecia que ia pegar sua massa e esmagar a cabeça do padre Yuan com ela. Você está dizendo que aqueles tolos incompetentes roubam os poderes da deusa Benigua. Regressor Instruction capítulo 915. Ser, 15. Pensando bem, esse velho é famoso por ter uma personalidade ruim. Hoje em dia, ele era como um velho bondoso, mas em certo momento, o padre Basel era famoso por seu temperamento explosivo. Quando ainda era cardeal, empunhava sua massa e esmagava pessoalmente as cabeças de criaturas mortas-vivas. Muitas pessoas ainda desconfiavam dele mesmo depois de ele se tornar papa. Sempre que mencionavam Padre Basel, eu sempre imaginava um velho gritando para alguém trazer sua massa para ele. A saliva dele se espalhava por toda parte enquanto ele gritava, e os olhos dele ficavam vermelhos, o que me lembrava Jungaia sempre que ela ficava brava. Você está dizendo a verdade? Perguntou o Padre Basel. Será que esse velho estava fingindo ser senil o tempo todo? Eu podia ver as veias dele inchando nas mãos. Ele ainda estava bem saudável. Parecia que minhas preocupações eram infundadas. Traga meu spray de pimenta agora, ordenou o padre Basel. Não comece a procurar sua massa assim do nada. Ainda não foi confirmado, padre Basel. Foi apenas uma suposição, disse a ele. Deus a benigua. O que ela disse? Perguntou o padre Basel. Na verdade, faz tempo que não ouço a voz dela, respondi. A situação é bem séria. Você entende isso, né? Sei como. Será que isso acontece? Padre Basel murmurou. Não pude deixar de tomar cuidado ao ver seus lábios trêmulos. Claro, eu sinto ela ao meu lado. Mas tive um sonho estranho recentemente. Claro, queria que não fosse nada, mas considerando nossa situação atual. Parei. Padre Lequion, pode me contar mais sobre aquele sonho? Perguntou o padre Basel. Eu sabia que ele faria essa pergunta. Decidi ficar hesitante por um tempo antes de contar meu sonho para ele. Eu disse a ele a mesma coisa que disse a alguém, mas fiz parecer mais realista. Descrevi como Benigua estava presa no subsolo, e descrevi a sala em que ela estava. Era importante estimular sua imaginação evitando descrições detalhadas, mas dizendo quão horrível e amaldiçoada era a cena ao mesmo tempo. Foi uma cena tão horrível que não ouso falar sobre isso, eu disse a ele. Os demônios devoravam avidamente o sangue sagrado da deusa. A cena foi tão horrível que ao recontar isso comecei a chorar. Ela ficava me pedindo ajuda, eu disse. Eu fiz parecer realista. O padre Basel e os seguidores que me ajudavam a me vestir também choravam. Alguns tremiam de medo, e era compreensível, pois quantos seguidores conseguiam manter a calma quando a deusa a quem serviam estava em tal situação? O lugar era um inferno. Queria que o que vi fosse mentira. Mas pensar que a deusa Benigua está sofrendo até agora. Parei. Deusa Benigua. Ah! Deusa Benigua. Padre Basel gritou. Elk. Euk. Imagem. Elk. Deusa Benigua. Obviamente, o padre Basel e os seguidores não interpretaram mal o que eu disse. Eu tinha certeza de que eles achavam que os templários eram os demônios. Nós precisamos. Capturem esses templários e entreguem-nos aos inquisidores hereges. Mesmo agora, a deusa Benigua está gritando por ajuda. Eles são os piores malvados do mundo. Sei como ousam. Padre Basel gritou. Seria bom se fosse tão fácil assim. Ainda assim, fiquei feliz que o padre Basel estivesse do meu lado. Eu soube que ele estava do meu lado assim que conheci o padre Yuan, mas a reação dele foi como uma confirmação de que estávamos realmente do mesmo lado. Acredito que meus sonhos estão ligados às anomalias que têm ocorrido recentemente. Estou falando dos monstros que podem usar poder sagrado, Padre Basel, disse a ele. Certo. Também achei isso estranho, disse o Padre Basel. O Sr. Rafael concorda, mas ainda não podemos afirmar com certeza. Se a deusa Benigua acabar se metendo em problemas porque nos movemos com pressa demais. Parei. Nossa! Comentou o Padre Basel. Acho que não vou conseguir me perdoar até o dia em que morrer, acrescentei. Certo, você está certo.
Ainda não é tarde para me render à raiva depois de termos resolvido tudo, disse o padre Basel. Havia mais uma coisa que eu precisava confirmar aqui. Você sabe como os templários são indicados? Perguntei. Padre Basel balançou a cabeça. Eles são um grupo que trabalha separadamente do Vaticano, Padre Lake Young. Tentei unir nossos grupos, mas... Padre Basel fez uma pausa. Tenho certeza que foi difícil. Não era realmente estranho, e a influência dos templários era bastante forte, já que eles eram a força armada mais forte da ordem. Era um mundo de magia e fenômenos estranhos. Um político, um nobre ou até mesmo um rei morreriam ao serem atingidos por um feitiço poderoso. Padre Basel não teve escolha a não ser gentil e respeitar o grupo. Afinal, eles eram responsáveis por proteger os membros de alto escalão do Vaticano. Foi a primeira vez que ouvi isso, mas o padre Basel definitivamente queria reformar os templários. O resultado não foi ótimo, mas o fato de o padre Basel ter conseguido estabelecer uma rede de informações lá era impressionante. Entendi, disse. Se eu soubesse que isso ia acontecer. Padre Basel parou. Não é sua culpa, Padre Basel, eu disse a ele. Os templários vêm protegendo o Vaticano e os cardeais há muito tempo. Tenho certeza de que questionar a legitimidade deles é a mesma coisa que questionar a ordem. Parei. Eles estão ao lado da deusa Benigô há muito tempo. Não sei o que os fez mudar, mas, eu entendo que você tem um coração bondoso, mas o motivo por trás das ações deles não é mais tão importante. É possível que tenham sido possuídos por demônios, ou que tenham caído em tentação. No entanto, o motivo não justificaria suas ações. Eles pecaram, então devem ser punidos por isso. Como posso perdoá-los? Não posso perdoá-los pelo que fizeram desta vez. Vou jogá-los no enxofre do inferno. O padre Basel me interrompeu. Eu entendo seus sentimentos assim, mas você não pode simplesmente atacá-los. Ainda há muitas coisas que precisamos saber e ouvir. Mais importante, queria ver como eles reagiriam quando eu começasse a ser hostil com eles. Se ainda fossem uma força armada comum, eu provavelmente conseguiria chegar até eles, mas eles trabalhavam com o padre Yuan, então tinha certeza de que a influência política deles era bastante forte. Talvez isso fosse um xeque-mate para o padre Basel. Há uma ordem para tudo. Se queremos que os crentes acreditem que precisam ser punidos, então precisamos de evidências convincentes suficientes, eu disse a ele. O primeiro passo foi derrubá-los. Certo. Você tem razão, disse o padre Basel. Não faz tanto tempo desde aquela grande briga. Não quero que os crentes fiquem nervosos, disse. Informações também eram necessárias. Preciso saber como funciona o santuário aconchegante do Santo Toupeira. Também precisava ajudar o padre Basel a crescer em poder para que pudessem aceitar seus argumentos um tanto absurdos. Padre Lake Young, disse o padre Basel. Coloquei minha cara triste e enxuguei as lágrimas. Padre Lake Young. O padre Basel repetiu. No entanto, eu não conseguia parar de chorar. Parecia que alguém tinha aberto a torneira para minhas lágrimas sagradas. Sim, minhas lágrimas são lágrimas sagradas. Os seguidores ficaram quietos enquanto encaravam o Santo da Luz. O Santo da Luz apenas vinha agindo durante o tempo todo, e os seguidores descobriram isso ao testemunharem seu lado fraco. Padre Basel parecia triste enquanto me encarava. O culto de oração começaria em breve, e ele me viu ficar um caco emocional. Seus olhos estavam cheios de simpatia por mim, pois sabia que eu carregava um enorme fardo nos ombros. Era um olhar que as pessoas normalmente não lançavam para mim. Padre Lake Young. Sobre o serviço de oração que acontece hoje. Agradeço sua preocupação, mas estou bem. Tudo o que posso fazer agora é rezar pela segurança dela, disse um dos seguidores. Meu serviço de oração precisa continuar. Posso estar passando dos limites, mas que tal atrasarmos um pouco o culto de oração? Por quê? Parece que não consigo controlar minhas emoções agora. Ou será que eu pareço um desastre porque chorei demais? Eles podem estar tentando me impedir porque tinham medo de que eu colocasse a culpa neles. Afinal, eu não estava usando a maioria dos meus acessórios, e parecia realmente patético. Obviamente, eu sabia que eles não estavam pensando assim, mas eles não sabem de nada. Esse tipo de visual era mais eficaz. Era melhor sair assim. Eu tinha que parecer o mais fraco e digno de pena possível. Eu tinha que parecer que podia equilibrar o valor ao menor toque. Caso contrário, eu não conseguiria tocar o coração das pessoas.
Era o mesmo quando o continente estava sob uma enorme ameaça. Eu precisava parecer mais humana do que qualquer outra pessoa. Claro, a luz dentro de mim não poderia parecer humana, mas essa lacuna tocaria o coração das pessoas. Essa era a minha identidade, afinal. Tudo bem, eu disse a eles. Os seguidores se voltaram para o Padre Basel, parecendo querer dizer ao Padre Basel para me pedir para parar. Padre Basel. Vamos fazer o que o Padre Lei Kyong quer. Quem poderia detê-lo? Vamos todos orar pela deusa Benigua, disse o Padre Basel, balançando a cabeça. Ele dizia que eu não podia ser parado. Eu disse que estou bem, então por que estão fazendo um grande alarde disso? E também não podemos adiar. Logo, ouvi o barulho alto de um órgão de tubos. O barulho era tão alto que todo o Vaticano parecia tremer sob ele. Como era um serviço oficial de oração, eles usavam o maior órgão de tubos. Eventualmente, ouvi o coral, e tive certeza de que as pessoas que vieram aqui para assistir ao serviço finalmente estavam entrando no salão. Os seguidores que apoiavam o fraco santo da luz lançaram olhares preocupados para mim, mas eu assenti para eles, sinalizando que estava bem. No entanto, nem me dei ao trabalho de enxugar minhas lágrimas. Kim Il-sung, é melhor você não estar aqui. Eu disse para ele não vir aqui. Se tivesse consciência, ficaria na República. Eu disse para Jin Cheong mantê-lo lá, então eu tinha certeza de que eles estavam tendo um momento estranho juntos. Ei Hanouna disse que viria, enquanto a maioria dos membros da Guilda Azul provavelmente estava ali. Enquanto pensava em muitas coisas inúteis, comecei a me afastar. A luz descia para dentro da catedral através dos vitrais e uma luz sagrada descia pelo teto perfurado. Padre Lei Kyong. Ah! Filho da luz. Os seguidores que estavam no corredor prosseguiram com o serviço de oração. Eles não disseram muito, pois estavam chocados demais para ver minha aparição. Quando abri as asas, elas olhavam para baixo, como se estivessem atordoadas. A bênção da deusa Benigua estará com você, eu disse. Obrigado, filho da luz. Também vi Rafael, que decidiu participar do culto de oração. Jung. Você está bem? Perguntou Rafael. Ele estendeu a mão hesitante para tentar me confortar. Tapa. Seu desgraçado. Como ousa? Jung? Vou subir primeiro, senhor Rafael, disse a ele. Você precisa ser punido pelo que fez. Quando cheguei ao meu lugar, notei os seguidores chorando. Eu sabia que isso ia funcionar. Eles nem se deram ao trabalho de enxugar as lágrimas e apenas me olharam, atônitos. Quando abri as asas, eles exclamaram e desviaram o olhar. Provavelmente acharam que olhar diretamente para minhas asas era desrespeitoso. Minhas asas estão bem bonitas. Partículas de luz continuam caindo dela. Até eu achei que minhas asas estavam bonitas. Talvez eu devesse bater as asas de novo. Isso foi realmente incrível. Eu também estava chorando. Minhas lágrimas eram sinceras e belas, parecendo conter a dor e a inocência de todo o continente. Regressor Instruction capítulo 916. Ser, 16. Quanto tempo faz? Ah! Lady Marilene. Você está aqui. Como você tem estado? Eu, perguntei. Tenho me saído bem como sempre. Além de participar das reuniões do gabinete, tenho passado a maior parte do tempo em Castlerock. Estou mais ocupada do que esperava, então nem tenho tempo para meus hobbies, respondeu Marilene. Ah! Como está seu pai? Perguntei. Ele tem sido igual. Ele tem tido algumas dificuldades depois da aposentadoria, mas recentemente encontrou um novo hobby. Como você tem estado, Lady Violette? Marilene perguntou. Eu realmente não queria responder esse tipo de pergunta. Não tenho feito muita coisa. Perdi meu cargo de senador. E tenho morado com meus pais enquanto ando em ovos perto deles. O pai disse que conseguiria uma vaga no Comitê de Gestão de Proteção Continental, mas eu estraguei minha entrevista. Tenho vergonha de dizer isso, mas acho que ainda não estou pronta, respondi. Ah! Desculpa, disse Marilene. Está tudo bem. Não é nada pelo qual você precise se desculpar. É tudo porque eu não sou bom o suficiente. Comparado a mim, acho você realmente incrível, Lady Marilene. Sempre que me encontro com meus amigos, eles sempre falam de você, eu disse a ela. O quê? Mas eu não sou tão incrível assim. Marilene murmurou. Você é realmente incrível. Você contribuiu muito para o desenvolvimento do país democrata como senador, e está lidando com muitas coisas diferentes também. Ouvi dizer que Castlerock está melhorando a cada dia. Tenho certeza que é difícil.
considerando que fica bem ao lado da República. De qualquer forma, seu trabalho é realmente admirável, disse. Eu não estava mentindo. Quando a senadora Marilyn era apenas filha do conde Castleroque, ela não era muito popular, mas quando o império se tornou um país democrático, ela se tornou um assunto quente entre as filhas dos nobres. Ela não ia muito aos encontros sociais que eu fazia questão de ir sempre, mas as pessoas lá sempre falavam dela. Achei que ela seria a mesma mesmo depois do tempo. Ela não era do tipo que se envolvia com pessoas naquela época. Castleroque ficava longe da capital. Marilyn era bem animada, mas havia algo estranho nela, então nenhuma das filhas queria ser amiga dela. Se não fosse pela influência do conde Castleroque no império, ela não seria convidada para nada. Na verdade, ela foi excluída de alguns eventos. Eu não estava ignorando abertamente lá de Marilyn, mas passava tempo com as damas com quem normalmente passava um tempo. Não havia nada que eu pudesse fazer. Marilyn sorriu olhando para uma foto estranha sozinha, e às vezes fazia barulhos estranhos sozinha. Ela realmente era diferente das outras damas nobres. Se não fosse pela minha mãe, eu não passaria tempo com a Marilyn também. Graças ao tempo que não tive escolha a não ser passar com ela, entendi o tipo de pessoa que Marilyn era, e também nos aproximamos. No entanto, ainda me lembro de ter ficado desconfortável durante o período de adaptação. Ainda assim, eu posso vir para um lugar assim graças a você, eu disse. Eu tive sorte. O senador Caitlin me devia um favor, então tive sorte de conseguir bons assentos para nós. Estava pensando em com quem eu deveria ir. E lembrei que você disse que nunca tinha ido a um culto de oração antes, explicou Marilyn. Vê, você se lembra? Perguntei. Claro. Você é meu amigo, disse Marilyn. Lá de Marilyn. É. Realmente ok alguém como eu estar aqui? Perguntei. Olhei para o lado. É a senhorita Jungayan. A pessoa sentada ao lado dela tinha que ser a senhorita Ansora. Quando virei para a direita, vi a senhorita Oscar, a líder do país sagrado e democrático. Senhorita Oscar, cumprimentou Marilyn. Senadora Marilyn. Nos encontramos novamente. Acho que nunca vi antes. Oscar apontou. E meu nome é Violette. É uma honra conhecê-lo, cumprimentei. Ela é minha amiga, disse Marilyn. Entendi. Prazer em conhecê-lo. Oscar me cumprimentou e segurou minha mão. Começamos a apertar as mãos e conversar um pouco. Nossa conversa não durou muito, mas meu coração já batia forte no peito. Afinal, os líderes do país sagrado democrático estavam basicamente aqui. Havia vários membros da Guilda Azul também, incluindo a senhorita Jungaia e a senhorita Ansora. No entanto, não vi nenhum dos novatos deles. Talvez estivessem sentados na segunda ou terceira fileira. Vi aqueles com cargos importantes, aqueles com influência social, aqueles estimados por outros e heróis de guerra que foram ativos na guerra. Qualquer um podia perceber que eu não pertencia ali. As conversas que ouvi antes do culto de oração começar foram bem sérias. Eles discutiam a situação política do continente e o uso de uma quantidade inimaginável de ouro. Se fosse algum tipo de encontro social, eu levantaria para cumprimentá-los, mas o lugar não transmitia esse tipo de atmosfera. Silêncio. Definitivamente era diferente de um encontro social. Pareciam muito cautelosos até para perguntar sobre o bem-estar um do outro. O lugar também era bem tranquilo, no geral. Há muito tempo, houve uma reunião semelhante entre nobres, mas essa reunião não se comparava a essa reunião. Dava para perceber o quanto eles respeitavam esse serviço de oração. Você não precisa ficar tão nervosa, Lady Violette, disse Marilyn. Ah, ok, eu disse. Não há etiqueta ou regras especiais que você precise seguir, acrescentou Marilyn. Mas tenho certeza de que todos estão apenas sendo cautelosos. Eles estavam esperando por esse serviço de oração mais do que qualquer um. Marilyn disse. Ah, entendi. Pensando bem, é a primeira vez que você vê o padre Lei Kyong pessoalmente? Marilyn perguntou. Sim. Respondi. Nunca tive a chance de conhecê-lo. Eu o tinha visto de longe, e estava prestes a vê-lo de perto pela primeira vez. Eu tinha visto fotos, vídeos, gravações de cultos de oração e entrevistas na Beniguanet. Também assisti às aparições ocasionais dele na mídia, mas essa foi a primeira vez que o vi pessoalmente. A gente não tinha muita conexão. E, honestamente, eu nunca tinha conseguido realmente ir aos cultos de oração porque estava muito ocupada com o trabalho. Acho que dá para dizer que fui muito corajoso de vir aqui. Agora que penso nisso.
Você já se encontrou com o padre Lei Kyong em particular antes, certo? Perguntei. Sim, mas não consegui conhecê-lo ultimamente. Só posso falar com ele de vez em quando. Mesmo sendo só uma vez por mês, sou muito grata pelo fato de ele ainda me responder, respondeu Marilene. Ah, como ele é? Perguntei. Imagina, e ele é exatamente assim, respondeu Marilene. Exatamente como eu imagino. Claro, eu não precisei pensar muito nisso, já que logo o veria. Logo, o som do enorme órgão de tubos encheu a sala. O som alto confortava a todos, em vez de fazê-los pensar que era alto demais. A luz descia do teto, e o coral cantava. Os murmúrios também desapareceram. Alguns pegaram o rosário pendurado no pescoço, enquanto outros rezaram silenciosamente com a cabeça baixa. A senadora Marilene estava certa. Cada um estava prestando respeito à sua maneira. Meu coração batia violentamente no peito, e eu me sentia no paraíso. Os padres enviaram onda após onda de luz sagrada, que preencheu a sala de uma forma bela. Também. Ah! Ei! Gritei sem perceber, pois o que vi me fez prender a respiração. Finalmente entendi por que eles ainda tocavam órgão e por que o coral ainda cantava. Alguém certamente exclamaria, e eles estavam sendo atenciosos com os seguidores que poderiam cometer um erro. As pessoas acostumadas a frequentar esses cultos de oração já estavam prendendo a respiração. Senadora Marilyn, senhorita Oscar e senhorita Jungayan ficaram boquiabertas. Ah! Ah! Ó Deus! Filho da luz! Eles olharam boquiabertos para o Filho da Luz, o Deus do sacrifício e do avivamento, símbolo da deusa Benigua e o orgulho do continente. Eles o encararam boquiabertos enquanto murmuravam palavras que eu não conseguia entender direito. Ele vestia um uniforme branco simples de padre, mas parecia mais santo do que qualquer um ali. Sua roupa parecia ter sido tecida para lembrar o paraíso, e ele usava um colar por cima. As roupas deles voaçavam ao redor dele enquanto caminhava, e eu sentia que podia ver seu corpo nu e cru através do tecido fino do uniforme. Eu não posso ter esses pensamentos absurdos. Ele andava com as mãos nuas e os pés descalços para a oração. O quarto estava cheio de música, mas parecia que eu podia ouvir ele batendo forte no chão. O som das roupas dele se esfregando umas nas outras invadia minha cabeça. Não havia como eu ouvir algo assim, mas era como se minha mente estivesse inconscientemente presa àqueles barulhos. Ó Deus! A luz caiu sobre todos, e as asas de luz do Padre Lei Kyong se abriram amplamente. A luz se espalhou pelas asas que pareciam mais bonitas do que qualquer outra coisa. A luz se espalhou pelas asas e flutuou brevemente antes de desaparecer. Quis estender a mão para pegar aquelas partículas de luz, mas congelei ao ver o rosto choroso do santo. Ah! Filho da luz! Senti que tinha me tornado um pecador. O santo da luz estava diante de mim carregando meus pecados. Ele estava carregando todos os pecados pelo continente sozinho. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas já estava chorando antes mesmo de perceber. Os outros estavam na mesma condição que eu. Eles o encaravam incrédulos enquanto choravam. Ele era o santo que decidiu voltar ao continente porque o amava mais do que qualquer outro. Ele não conseguiu deixar aquele lugar, pois se importava com ele mais do que qualquer outra pessoa. Como uma pessoa comum, como eu poderia entender suas intenções profundas? Como eu poderia entender o significado dessas lágrimas? Muitas ideias diferentes surgiram na minha cabeça, mas no fim, parei de pensar em tudo. A oração continuou em meio ao silêncio ensurdecedor. Uma vez recitada a oração, ele espalhou o poder sagrado e juntou as mãos. Os habitantes do país democrático conheciam esse procedimento, e ele parecia meio diferente, mesmo sendo exatamente o mesmo procedimento que outros padres fariam para o serviço de oração. Era mais como se ele mesmo fosse um ser diferente. A forma como ele rezava para Deus abenigou-a com as mãos e os pés nus. Ah! Era como se eu estivesse assistindo a uma peça. Era bonito demais para ser chamado de natural. O guerreiro cinza se aproximou silenciosamente e colocou um tecido transparente sobre a cabeça do padre Lei Kyong. Os padres foram para seus locais designados e prosseguiram com a cerimônia. O canto do coral ficou ainda mais alto quando a luz caiu do céu novamente. O padre Lei Kyong levantou a mão, e suas mangas caíram, revelando seu braço fino para todos. Apesar disso, a cerimônia continuou. Ele se ajoelhou diante da estátua da deusa Benigua e ofereceu seu poder sagrado a ela. Vou dar tudo de mim para você, deusa Benigua, disse ele. Uma luz enorme explodiu dele ao seu voo, criando uma visão realmente real.
Devo estar no céu agora. A coluna de luz durou apenas um momento, mas não pude deixar de pensar assim ao vê-la. Sora. Vê, você entendeu tudo isso, né? Jungayan perguntou. Sim, claro, respondeu Ansora. Vê, você tem que continuar gravando, instruiu Jungayan. Senadora Marilyn, eu disse. Você está bem, senadora Marilyn? Perguntei. Sim, respondeu Marilyn. Era como se todos estivessem sob um feitiço. Logo, a voz viva e clara do Santo da Luz encheu meus ouvidos. Esta é a palavra da deusa Benigoa. Eu vi recitando os versículos sagrados da democracia. Digo isso a todos que amo, acrescentou o padre Lake Yong. Era como se a voz dele estivesse massageando meu cérebro. Filho da luz. Filho da luz. Bum! E foi aí que houve uma explosão ensurdecedora. Uma névoa densa envolveu todos, e quando recuou, vi monstros com asas sagradas. Regressor Instruction capítulo 917. Ser, 17. Ah! Que diabos? Buon. Lady Violette. Marilyn gritou. Lady Marilyn? Eu, questionei. Senhorita Jungayan. Senhorita Jungayan. Hã? Que aí quanto a opa? Ele está bem? Jungayan perguntou. Cabuon. Precisamos ir embora por enquanto, Ansura insistiu. E ele está bem? Marilyn gritou. Preparem-se para a batalha. Preparem-se para a batalha. Opa! Opa! São os cavaleiros sagrados. Eu vou me juntar ao... Não, venha por aqui, senhorita Jungayan, disse Marilyn. Opa! Jungayan gritou. Por aqui, senhorita Jungayan. Ansura gritou. E me solta. Solta. Jungayan gritou. Droga. Jungayan. Venham logo por aqui. Marilyn gritou. Ah! Me escute. Marilyn insistiu. Espera. Sai daqui. Uma luz massiva feita de poder sagrado nos envolveu. O barulho de estrondo me pareceu ruim. Hã? Vou morrer? Muitos pensamentos diferentes surgiram na minha cabeça. Meus pés, não, meu corpo não se movia. Era como se estivessem congelados. Olhei para o lado e vi Marilyn gritando comigo. O que você está fazendo, Lady Violette? Fique atrás de mim. Marilyn instruiu. Boom! Uma explosão ensurdecedora ecoou, e eu vi o perfil enorme das costas de alguém. Ah! Ayanonin! Parque de Okegu gritou. Opa! Opa é! Jungayan gaguejou. Eu sei. Preparem-se para a batalha. Prepare-se para a batalha. Forma em formação. Pressa. Ei! Shiro. Alpes. Por aqui. Parque de Okegu ordenou. Au. Au. Ok. Belier. Venha comigo. Instruíram Alpes. Sim, senhora. Belier respondeu. Vamos nos dividir em grupos. Ankimo, Sunei Yeon, Ansora, Wang Jungyeon, Belier, Helena vão proteger e evacuar as pessoas, instruiu Juijin. Sim, senhora. Kinri, Parque de Okegu, Kim Chang-ryeo e Ewayon virão comigo. Resgatar o mestre da subguilda é nossa prioridade máxima. Acredita-se que os inimigos sejam monstros capazes de empunhar poder sagrado. A senhorita Wang Jungyeon vai apoiar usando seus feitiços, e o senhor Park Deokiji vai fracassar como sempre. Então você está me mandando ser um escudo de carne? Park Deokiji interrompeu. Desculpe por fazer um pedido irracional, disse Juijin. Está tudo bem. É meu trabalho, respondeu Park Deokiji. Ele está certo, Kinri interveio. Vamos, disse Juijin. Ok. São os membros da Guilda Azul. Eu definitivamente estava olhando para os membros da Guilda Azul, e os vi se movimentando rapidamente depois de avaliar a situação num piscar de olhos. A reviravolta foi tão repentina que eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas parecia que a situação caótica estava se acalmando. Eu não conseguia mais ouvir gritos e vozes em pânico. Olhei ao redor e vi pessoas lançando seus feitiços ou usando seu poder sagrado. Eles garantiram uma rota de fuga para garantir que as pessoas pudessem escapar pela parte de trás enquanto protegiam as pessoas que aguardavam sua vez de evacuar. Alguns sacerdotes e aventureiros estavam acalmando as pessoas nervosas. Mas agora estamos realmente seguros. Devemos estar seguros. Estamos no Vaticano, afinal. O país sagrado democrático tinha suas próprias forças armadas independentes. O país sagrado e democrático era tão forte quanto as principais guildas do continente, e eles lutavam contra demônios e hereges há séculos.
Foram eles que ergueram suas espadas sagradas e lideraram o dia profetizado de destruição do continente. Eu nunca tinha ouvido falar de monstros invadindo o Vaticano, mas eles definitivamente conseguiriam lidar com isso. Os membros de mais alto escalão da Guilda Azul e aventureiros poderosos também estavam ali, então eu tinha certeza de que estaríamos seguros. No entanto, ainda não consegui evitar tremer de medo. Estaremos seguros, Lady Violette, tranquilizou Marilyn. Me acalmei ao ouvir a voz dela. E você está bem, Lady Marilyn? Perguntei. Já estou acostumada, respondeu Marilyn. O quê? Marilyn assentiu à minha pergunta, e fiquei confuso por um momento, mas acabei entendendo por que ela disse aquilo. Lady Marilyn. É de Castlerock. Castlerock ficava praticamente bem na frente da República. Era tão perto da fronteira que eu tinha certeza de que havia conflito constante. Além disso, Castlerock frequentemente enfrentava ondas de monstros, o que explicava por que Castlerock era classificada como um lugar perigoso. Lady Marilyn havia crescido em um ambiente assim, então eu tinha certeza de que ela já havia passado por esse tipo de situação muitas vezes no passado. Ela nasceu em uma família militar, então deve ter recebido treinamento em espadas e magia. A confiança dela era o que a tornava a pessoa que era hoje, e ela era completamente diferente de mim, que não sabia nada além de se encolher de medo. Os aventureiros e os cavaleiros sagrados cuidarão disso, e temos a senhorita Oscar conosco, tranquilizou Marilyn. Entendi. Eu disse. Eles estão garantindo uma rota de fuga pelos fundos, embora possa demorar um pouco. Marilyn me informou. É certo. Gaguejei. Também temos a guilda sua aqui. Vamos ficar bem. Mas não tenho certeza se o padre Lake Young está seguro. Marilyn murmurou. Ah. Agora que penso bem. O Sr. Rafael está com ele. Mas não acho que estejamos lidando com monstros comuns aqui. Nunca ouvi falar de monstros empunhando poder sagrado. Marilyn disse. Você não viu? Perguntei. Pelo menos não que eu saiba ou tenha visto. Aventureiros dizem que masmorras têm criaturas únicas, mas acho que isso é diferente disso. O fato de terem essas asas e o fato de terem entrado no Vaticano. Acho que eles têm outro objetivo. Marilyn deduziu e respondeu. E se? Sim, acho que o alvo deles é o padre Lake Young. Não sei se eles vieram aqui porque o poder sagrado deles atraiu, mas não me surpreenderia se alguém tivesse orquestrado tudo isso. Eles devem ter levado esse culto em consideração porque o timing deles foi perfeito, explicou Marilyn. E então o incidente naquela época. Não quero exagerar e dizer que vai ser igual ao dia da destruição do continente. Marilyn parou. Você acha que os demônios estão por trás disso? Perguntei. Demônios capazes de empunhar poder sagrado. Soava mais irreal do que monstros capazes de usar poder sagrado, mas as duas ideias já eram irreais desde o início. Fiquei envergonhada porque senti que tinha feito uma pergunta, mas Marilyn assentiu. Coisas desconhecidas para nós frequentemente acontecem por todo o continente. Para piorar, não acho que o poder sagrado vai trabalhar com aqueles monstros, disse Marilyn. O quê? Parecia que Marilyn estava certa, pois logo ouvi gritos por toda parte. Poder sagrado não está funcionando com esses monstros. Os padres devem recuar. Feitiços do tipo proteção são inúteis. Eu estava preocupado com as pessoas na linha de frente. Não pude deixar de admirar a guilda azul enquanto corriam para frente, que estava tomada por uma luz hostil, e ergueram seus escudos para o céu. Eles enfrentaram a luz hostil e abriram caminho para o povo. Infelizmente, o escudo transparente deles foi lentamente desmoronado diante da luz hostil. Está tudo bem entrar na luz que está destruindo seus escudos. Seus desgraçados. Um estalho ecoou quando um braço gigante quebrou o escudo. Opa! A senhorita Jungaian pulou para a luz. Quando o monstro com asas estava prestes a esmagá-la. Seu desgraçado. Um braço roxo enorme empurrou o monstro para longe. Hã? Magia negra? Perguntei em voz alta. Então, uma onda negra ameaçadora de mana negra se condensou, restaurando os escudos que estavam prestes a ser destruídos. A energia ameaçadora me parecia estranha, e eu podia senti-la preenchendo lentamente o salão. Ronco. É Cissura. Eu disse para você não ir. Jungaian gritou. Vi a senhorita Ansura com asas pretas no ar. Que diabos está acontecendo? A energia era tão ameaçadora que comecei a ficar nervoso ao vê-la. Além dos gritos aterrorizados das pessoas, a situação ficou ainda mais tensa quando monstros negros se ergueram com suas bocas horríveis bem abertas.
Eles faziam sons estridentes enquanto avançavam contra os monstros alados. O que eu estava assistindo agora? Há poucos instantes, achei que estava no céu, mas agora, sentia que estava no inferno. O monstro que pulou ao meu lado foi engolido por uma boca gigante que apareceu do subsolo. O monstro conseguiu escapar da boca colossal, mas dezenas de lanças negras como breu o esperavam do lado de fora. Eu disse para você vir por aqui. Tenho certeza que o mestre da subguilda está seguro, já que está com Rafael, disse Ansora. Se Sora. Jungaia gaguejou. Não tente fazer nada. Agora, você. As lanças negras mataram um dos monstros, mas ele se levantou novamente. Para piorar, ele puxou as lanças com as próprias mãos, e foi. Está se recuperando. Uma mão roxa gigante a esmagou, mas o monstro alado ainda conseguiu se levantar apesar de estar coberto de sangue. Era uma cena tão horrível que eu não conseguia questionar porque a senhorita Ansura estava usando magia negra. A visão ao meu redor era tão irreal que parecia que estava sonhando. Eu estou. Desculpa. Jungaia disse. Não peça desculpas. Não há nada que possamos fazer agora. Mais importante, venham por aqui. Ansura insistiu. Ok. Senhorita Ansura, você vai ficar bem? Wang Junguian perguntou. Não tem jeito, Junguian Ni. Poder sagrado e minha magia são opostos. Essa é a melhor opção, respondeu Ansura. Ela devia estar escondendo. Porque a senhorita Jungaia, ela está passando por umas coisas. Eu explico depois, Ansura interrompeu. Estou bem, mas ela não pode evitar punição. Você lembra que denunciar sua condição é obrigatório, certo? Wang Junguian a lembrou. Sim. Ansura respondeu. Acho melhor tirar a senhorita Jungaia da linha de frente. Por favor, fique ao lado da senadora Marilene. Ela vai fugir com a senadora Marilene assim que tivermos uma rota de saída, instruiu Wang Junguian. Eu estava com a senhorita Jungaia. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas uma coisa tinha certeza era que havia um problema com a senhorita Jungaia agora. Ela chorava enquanto era protegida por um escudo transparente. Quando a luz à frente começou a se apagar, ela olhou para cima e encarou a linha de frente. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas percebia que a situação estava mudando. O corredor estava claro demais para eu ver algo antes, mas o feitiço que Ansura lançou estava fazendo o poder sagrado desaparecer. O quarto logo ficou cheio de uma cor ameaçadora. Não fiquei feliz em ver isso, mas era melhor do que aqueles monstros. A energia preta e branca colidia enquanto os monstros negros e alados se enfrentavam. O escudo que protegia o povo ficava cada vez mais forte enquanto os monstros alados caíam no chão um a um. Kia! Lady Violette. Por aqui. Marilene insistiu. O quê? Por que você está aí parado? É a nossa vez, disse Marilene. Ok. Eu respondi. Senhorita Jungaia, vá com eles. Wang Junguian sugeriu. Mas. Jungaia gaguejou. Esquece. Vamos sair daqui logo. Droga. Belier. Wang Junguian gritou. Sim. Belier respondeu. Leve a senhorita Jungaia embora. Sim, senhora. Por aqui, senhora. Todos. Senadora Marilene. Senhorita Jungaia. Enfim, venham rápido. Belier gritou. Espera. Opa! Exclamou Jungaia. O quê? Virei-me e vi o padre Lei Qiong nos braços do Sr. Rafael. O padre Lei Qiong estava coberto de sangue. Regressor Instruction capítulo 918. Ser. 18. Acho que resolvemos as coisas aqui. Bastardos persistentes. Quero que o padre cuide dos feridos. Yungnin, você está bem? Yungnin. Abre os olhos. Você está muito ferido em algum lugar? Park Dae-ok-gu perguntou. Eu podia ouvir barulhos altos por toda parte. Meus olhos estavam fechados, mas eu sabia o que estava acontecendo. Os sacerdotes cuidavam dos feridos, os cavaleiros sagrados se preparavam para o próximo ataque, e eu tinha certeza de que uma parede de cavaleiros sagrados havia me cercado. Parecia que Park Dae-ok-gu estava ao meu lado. Parecia que a Guilda Azul ainda estava em alerta, já que isso aconteceu dentro do Vaticano. Tenho certeza que eles estão chocados. Claro, eu podia ouvir o povo do Vaticano conversando entre si. Eles discutiam a identidade e o objetivo dos inimigos. Provavelmente concluíram que estavam atrás de mim. A confusão estava me deixando feliz.
Isso era diferente do monstro que apareceu na praça e do monstro único descoberto na floresta. Isso era diferente porque isso aconteceu dentro do Vaticano. Para piorar, foi atrás de mim, o Santo da Luz, que um dia deu tudo pelo continente. Foi um desastre que abalaria a nação, sem falar nos altos funcionários e figuras importantes do continente. Que diabos os cavaleiros sagrados estão fazendo? Padre Basel é muito bom em gritar. Não acredito que vocês se chamam de cavaleiros sagrados sem notar aqueles monstros invadindo o Vaticano. Seus tolos! Seus tolos! Padre Basel rugiu. Pedimos desculpas, disse um dos cavaleiros. Você realmente acha que um pedido de desculpas vai resolver esse problema? Eu realmente quero esmagar seu crânio com meus spray agora, seus. Padre Basel gritou. Pedimos desculpas, repetiu um dos cavaleiros. Ele ainda tem isso. Mas, Vossa Santidade, há algo importante que precisamos lhe contar, disse um cavaleiro. Não quero ouvir suas desculpas agora, disse o Padre Basel. O comandante está realmente passando por um momento difícil. Não estou dando desculpa. É só que não conseguimos encontrar nenhum vestígio dos inimigos dentro, disse o comandante. Achei que era um bom momento para levantar. Parque Deokigu não parava de sacudir meus ombros, e eu estava preocupado com Juijin, que me encarava em silêncio. Também precisava resgatar o comandante, que poderia ser executado por algo que não tivesse feito. HMM. Padre Lei Kyong. Padre Basel chamou. Ah! MMM. Eu gemi. Padre Lei Kyong. Você está bem? Olá. O que os padres estão fazendo? O Padre Lei Kyong. O velho vai ficar sem fôlego. Senhor, o senhor está bem? Perguntou Juijin. Yungnin, você está acordado? Ei, irmão espada sagrada. Ele está coberto de sangue, mas felizmente, os ferimentos não são profundos. Rafael disse a ele. Não sei como te agradecer, disse Parque Deokigu. Eu não fui quem o salvou. Felizmente, alguém bloqueou o ataque para ele, Rafael contou a todos. O fraco Santo da Luz acordou e disse, obrigado, senhor general. Padre Lei Kyong. Padre Basel chamou. Estou bem, Padre Basel. Estou bem. Eu só desmaiei. Felizmente, ele me salvou antes do monstro chegar perto de mim, eu disse a ele. Fico feliz. Sou muito grato. Padre Basel murmurou. Não precisa se preocupar tanto, Padre Basel, disse. Como eu não poderia estar preocupado? Padre Basel questionou. A reação do Padre Basel foi realmente divertida. Antes do culto de oração, ele pensava nos templários como demônios, mas provavelmente percebeu que algo estava errado ao descobrir que um dos templários havia salvado minha vida. Por enquanto, ele parecia muito grato por eu estar segura. Por outro lado, ele questionava se Gen tinha segundas intenções, mas instintivamente, era grato a Gen por salvar alguém precioso para ele. Todo mundo olhava para Gen, e eu tive que dizer algo antes do Padre Basel. Obrigado novamente, senhor general. Eu estava apenas fazendo o que era certo, Padre Lei Kyong, disse general. Você está machucado em algum lugar? Perguntei. Estou bem, mas você? Claro, ele não se machucava. Eu tinha certeza de que ele estava dolorido, mas não sofreu ferimentos graves, então logo se recuperaria. Não sei como agradecer. Com certeza vou te visitar mais tarde para agradecer direito, ofereci. Você não precisa. Não, vou garantir que vou te visitar. A situação não está tão boa agora. Eu disse. Não podíamos ficar aqui e continuar me ouvindo expressar minha gratidão a ele. Um incidente sério acabara de acontecer, e precisávamos descobrir como lidar com tudo isso. Gen parecia ter percebido isso também, pois fez uma reverência silenciosa e desapareceu na multidão. O Padre Basel me ajudou a levantar, e os membros da guilda lançaram olhares preocupados para mim. Quanto a Jungayan, provavelmente estava em outro lugar. Helena e Sun Yong me examinaram e então assentiram para sinalizar a todos que eu estava bem. Os novos recrutas pareciam tão desconfortáveis enquanto estavam ali, sem saber o que fazer. Enquanto isso, Juijin conversava com o povo do Vaticano. Então bem, a Guilda Azul cuidará do mestre da subguilda, disse Juijin. Por que você não fica aqui mais um pouco e observa o estado dele? A Guilda Azul definitivamente queria me trazer para aquele maldito quarto sem janelas para garantir minha segurança. No entanto, o Vaticano não quis me mandar embora. Na verdade, era uma questão de face.
Um incidente estranho aconteceu dentro do Vaticano, e se todos soubessem que eu saí imediatamente do Vaticano, o Vaticano ficaria mal. Era o mesmo que dizer que o Vaticano não era um lugar seguro. Além disso, todos poderiam supor que se tratou de um incidente terrorista causado pelos conflitos internos dentro do Vaticano, o que era verdade. Não é que eu não queira voltar para aquele quarto. Eu precisava pensar na imagem do Padre Basel. Afinal, isso não era culpa dele. Estou bem, senhorita Higin, eu disse. Senhor, e se este não é um lugar seguro? Que precisamos ter cuidado porque podemos ser emboscados de novo. Aconteceu dentro do Vaticano. Também. Aconteceu durante o serviço de oração. Acredito que sou um pouco responsável, disse a ela. Mas acredito que o Vaticano cuidará das coisas que te preocupam. Padre Basel, se não se importar. Fiquei parada. Vamos fazer isso. Providencie um lugar para os membros da Guilda Azul ficarem. Ordenou o Padre Basel. Isso era o que se chamaria de acordo. Fiquei feliz que o Padre Basel fosse fácil de conversar. Não só a Guilda recebeu permissão para permanecer no Vaticano para me proteger, como ele também lhes deu muita autoridade que lhes permitiria cumprir suas missões com mais flexibilidade. Os membros da Guilda basicamente tinham a mesma autoridade que os cavaleiros sagrados comuns, e essa autoridade duraria até eu sair do Vaticano. Claro, não poderíamos entrar em todas as partes do Vaticano, mas definitivamente tínhamos acesso a informações confidenciais. Qin He e Lei Shang Heol podiam obter uma variedade de informações, e o enérgico Padre Basel podia nos dar acesso a ainda mais coisas. Obviamente, havia pessoas que não gostavam da ideia, e uma delas era o Padre Yuan parado na nossa frente. Vossa Santidade, isso é. Com que você está preocupado, Padre Yuan? Padre Basel questionou. Não me preocupo com nada, mas eles são forasteiros. Só estou preocupado que algo ruim possa acontecer se não tomarmos cuidado, respondeu o Padre Yuan. Você está tentando dizer que devemos mandar o Padre Lei Qiong e a Guilda Azul embora apesar das condições deles? Isso aconteceu dentro do Vaticano, Padre Yuan. Além disso, a segurança dele está ameaçada, e é só isso que você se importa. Como posso deixar a segurança do Padre Lei Qiong para esses tolos? Padre Basel gritou. Se isso acontecer de novo, você vai assumir a responsabilidade? Padre Yuan. Você poderá pedir perdão a Deus Abenigua. Você ficou completamente cego pela ilusão diante de você, e não é só você. Também estou falando dos sacerdotes que servem a Deus Abenigua. Devemos servi-lo e respeitar seus desejos. Então quando a gente... Padre Basel parou. O velho está em uma boa fase. Ele está exagerando um pouco, mas está cheio de energia. Ele precisa estar cheio de energia. Suas habilidades políticas também não eram ruins, então ele definitivamente achava que aquele era o momento certo para dizer o que estava dizendo naquele momento. Você não percebeu o que é importante e o que não é? Você não vê que o Padre Lei Qiong fez concessões por nós? Você não vê isso? Padre Basel gritou. Deveríamos ser nós que devíamos pedir a ajuda dele, mas você está preocupado que algo ruim possa acontecer? Você está falando sério? Este incidente é bastante sério, Padre Yuan. Padre Basel gritou com o rosto corado e os olhos vermelhos. As veias das mãos dele também estavam inchadas. A cena me deixou preocupado que ele se levantasse e pegasse sua massa, mas ver o Padre Basel gritar pela primeira vez em muito tempo me deixou aliviado. Padre Yuan ficou sem palavras. A culpa é sua. Obviamente, a culpa foi de todo o Vaticano por não assumir a responsabilidade pela nossa segurança. Desde o início, foi declarado que minha segurança era a responsabilidade do Vaticano durante o serviço de oração, que era o motivo de estarem ali com todos os padres. Então eles não têm desculpa. Não era como se o Padre Basel estivesse dizendo diretamente que usaria a Guilda Azul em vez deles, já que não podia confiar neles. Também nunca tínhamos dito que iríamos passear pelo Vaticano. Ele só queria fazer os membros da guilda ficarem ali até que as coisas se acalmassem. Será que isso foi tão ruim assim? Eu tinha certeza de que isso era ruim para o Padre Yuan, pois ele tinha um segredo que queria desesperadamente manter escondido. Santuário aconchegante do Santo Toupeira. O Mago Negro de antes faz parte da Guilda Azul, Vossa Santidade. Eu sabia que ele ia falar sobre isso. Os monstros que emboscaram o Padre Lei Qiong são capazes de usar poder sagrado, Padre Yuan. Quando você vai se livrar desse jeito ultrapassado de pensar? Padre Basel repreendeu. Mas é magia negra, Padre Basel.
A mesma magia negra que os demônios usam para causar estragos. O padre Yuan argumentou. E foi a magia negra que salvou os seguidores e sacerdotes. A mesma magia negra que salvou todos vocês. O padre Bazel retrucou. O padre Bazel não tinha medo de ascensão, e eu realmente gostava de pessoas de mente aberta como ele. Há a possibilidade de que ela tenha feito um contrato com um demônio, padre Bazel. O padre Yuan apontou. Era um contrato com Jungaya, não com um demônio. Padre Yuan olhou para mim. Como Ansura não estava aqui, eu precisava dizer algo. Eu não fazia ideia de que ela era uma maga negra, mas tem uma coisa da qual tenho certeza. Ela não fez contrato com um demônio, eu disse. Você ouviu. Ela não fez contrato com um demônio. Você mesmo ouviu. Padre Bazel gritou. Isso é, você está dizendo que não acredita nele. Você não acredita no filho de Benigua e no Santo da Luz? Padre Bazel questionou. Isso mesmo, eu disse. Eu estou certo. Você ousa questionar e perseguir quem protegia os seguidores enquanto os incompetentes cavaleiros sagrados ficavam sentados sugando os polegares deles? Diga-me, Padre Yuan. O comandante dos cavaleiros sagrados disse que não conseguiam encontrar vestígios daqueles malditos monstros lá fora. Você entende o que isso significa? Perguntou o padre Bazel. Isso significa que aqueles monstros estavam dentro do Vaticano o tempo todo, acrescentou o padre Bazel. O invocador não é um demônio. É alguém do Vaticano. Padre Bazel gritou. O rosto do padre Yuan ficou pálido. Ele ficou surpreso ao ouvir isso, pois sabia que eles não invocaram aqueles monstros. Eu entendi o motivo da surpresa deles. Eu fui o responsável por esse incidente, afinal. As lágrimas sangrentas de Benigua finalmente se tornaram úteis. Consegui durante o incidente da falência da Benigua, então já fazia um tempo desde então. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.